Semana passada, nós começamos a falar sobre Natal em adoração. E se queremos de fato adorar, termos o verdadeiro espírito de Natal, nós precisamos entender como é isso, de fato, em espírito e em verdade. O André começou trazendo para nós o tema, a luz triunfante. Quando ele escolhe o texto de João, o primeiro capítulo de João, além da ênfase que se dá em que o Verbo se fez carne, há um destaque muito forte para a luz que Jesus traz ao mundo, a ponto de que o versículo 4 de João diz assim: nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. E nós entendemos então que Jesus é essa luz, é capaz de, onde há escuridão, trazer luz, trazer ali uma visão maior do reino de Deus, uma visão de amor, uma visão de salvação. Onde não se enxerga, onde não há nenhuma visão, nós podemos, através da luz de Jesus, enxergar o próprio amor de Deus. Tem um versículo que eu tenho pensado muito nele, tenho refletido, e esse versículo, ele é o último versículo de 1 Coríntios capítulo 13. Nós conhecemos o texto de 1 Coríntios capítulo 13, pois ele é um capítulo que descreve o ágape, o amor de Jesus, o amor que nós devemos ter. Mas eu gosto da maneira como termina esse capítulo, pois fala mais do que amor. Fala de três coisas, e eu peguei esse texto na versão A Mensagem, para que a gente pudesse entender mais, pois ele diz assim: mas por enquanto, até chegar à perfeição, temos três coisas que nos guiam até a consumação de tudo. Confiança firme em Deus, que eu coloquei aí é a fé, esperança inabalável e amor extravagante. E o melhor desses três é o amor extravagante. Acho que, sem querer, nós estamos falando de fé inabalável. Nós estamos falando de confiança firme em Deus, fé, esperança inabalável e amor extravagante. Quando o André fala de luz triunfante, para que a gente possa entender essa luz triunfante, eu preciso ter uma atitude de fé. Eu preciso crer que Jesus é de fato a luz. E se o André começou falando sobre fé, eu queria hoje, no meio dessa série, então, falar dessa esperança inabalável, que nós precisamos entender nessa nossa jornada. Por isso, hoje, no nosso Natal em Adoração, eu quero falar de esperança inabalável. Quando eu leio a história do nascimento de Jesus, eu vejo esperança. Eu vejo esperança, e eu quero aqui convidar você a abrir o texto de Lucas capítulo 2. Nós vamos ler os 20 versículos iniciais, onde Lucas descreve, através de uma narrativa até rápida, como tudo aconteceu. Como Jesus nasceu, onde ele nasceu, como ele nasceu, quem viu, quem deixou de ver. E por isso que eu gosto do Natal, pois se nós não tivéssemos momentos como esse, nós talvez nunca estaríamos lendo esse texto, nunca estaríamos pregando sobre Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, então, a partir do versículo 1, vai dizer o seguinte: naqueles dias, Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim José também foi da cidade de Nazaré, da Galiléia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos.
E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isto que aconteceu e o que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos os que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas estas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Se ao mesmo tempo nós vemos em João, primeiro capítulo de João, Jesus sendo mostrado como a luz que ilumina, que nos aponta o caminho para Jesus Cristo, eu creio que com esse texto de Lucas nós podemos olhar e ver a esperança inabalável. Uma esperança que eu consigo ver nesses 20 versículos, 5 motivos porque Natal é esperança. É interessante porque para muitos Natal é um momento depressivo. Para muitos o Natal, por causa das nossas experiências familiares, é um dia de lembranças ruins. É um dia em que muitas vezes vem para nós memórias de feridas que aconteceram na nossa infância, ou nas nossas famílias, de disfunções, que quando começa a chegar o Natal, começa a vir uma deprê. Mas é justamente no Natal que eu preciso inverter esse meu foco e ajustar a minha mente e olhar para o Natal como sendo um renascer da esperança no meu coração. Apesar de toda a minha história, apesar de tudo aquilo que pode ter acontecido e das experiências traumáticas que eu possa ter no Natal, eu preciso olhar para o texto da Bíblia e achar nesse texto a esperança inabalável. E o Natal é um momento decisivo para nós nos enchermos de esperança. E um primeiro motivo que eu posso ter esperança no Natal é porque eu olho para Lucas capítulo 1 e eu vejo um Deus grande para pessoas pequenas. O texto de Lucas começa da seguinte maneira: naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de quem? De todo o Império Romano. É interessante porque a gente às vezes não presta atenção, mas Maria e José eram 2 pobres palestinos que viviam numa cidade ainda mais pobre, chamada Nazaré, na Galileia. Mas existia uma profecia, e uma das profecias mais claras sobre isso era Miqueias, capítulo 5, que diz que: mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Ou seja, em Belém nasceria o Messias. E esse Deus grande move o imperador do maior império que talvez já existiu no planeta. Mexeu no seu coração. O coração do imperador era um coração cheio de poder. Quando ele pede para se fazer um recenseamento, ele está querendo levantar os números, quer mostrar o tamanho do seu império. Ele quer saber quantos são os seus súditos, quanto é o tamanho do seu exército, qual é o tamanho da sua riqueza. E num ato de poder, ele simplesmente diz assim: eu quero que todos sejam recenseados.
Eu quero que todos sejam alistados. Mas esse não era o coração de Deus. O coração de Deus era um coração maior que o coração do imperador. E o coração de Deus não estava se importando com o coração do imperador, mas estava se importando com um pequeno casal, José e Maria. E Deus move o imperador para que José e Maria pudessem ir a Belém. Eu fico pensando mais sobre isso. E você já se sentiu pequeno e insignificante? Em um mundo nosso como de 7 bilhões de habitantes? A televisão só fala de homens poderosos, de homens corruptos, de homens milionários. O destaque desse mundo são para pessoas que aparecem em colunas sociais, em revistas. Mas quando eu vejo essa história, eu posso ter a esperança que Deus olha para todas as pessoas e Deus está fazendo um plano. Deus está escrevendo uma história. E nenhuma história será escrita sem que seja com a pena do próprio Deus escrevendo essa história. Eu entendo assim, e isso me enche de esperança, pois eu vejo um Deus que é capaz de mover um império para abençoar os seus filhos. E se Deus move um império para abençoar os seus filhos, o que Ele não será capaz de fazer por você? Quando eu lembro da história do Natal e eu vejo esse Deus que move o coração de um imperador pagão, que não temia a Deus, muito pelo contrário, ele se achava o Deus, mas ele não sabia que ele era controlado pelo próprio Deus. Pois Deus estava escrevendo uma história, e Ele usaria até mesmo o imperador para escrever essa história, porque ia nascer de fato o verdadeiro rei em Belém, e Ele faz as coisas acontecerem. O que esse Deus não é capaz de fazer acontecer na sua vida? Por isso eu posso ter esperança. E essa história, ela continua sendo escrita. Essa história continua sendo escrita. E Deus continua movendo pessoas, situações, para que a história seja escrita. Quem estudou aí o vestibular está afiado na ponta da língua a época medieval, chamada como Era das Trevas. Mas sabe o que acontece no final do século XV, início do século XVI? Num condado muito distante, que nem era a Alemanha ainda, um homem inventou uma das maiores invenções da era moderna, que era a prensa. Esse homem se chamava Gutenberg. E a primeira coisa que ele editou na sua prensa foi uma Bíblia em latim. 15 anos depois da morte de Gutenberg, nasceu uma outra pessoa na mesma região, chamado Martinho Lutero, que cresceu como um sacerdote cristão católico, mas vendo as trevas em que se encontrava a Igreja Católica, decide escrever 95 teses que protestavam e exigiam uma reforma na Igreja Católica. Você acha que essas coisas são coincidências? Sabe qual foi uma das primeiras atitudes práticas que Martinho Lutero fez? Pegou aquela Bíblia em latim e traduziu ela para o alemão, pois ele queria que todos os alemães pudessem ter acesso à Bíblia. E já existia uma tecnologia que era capaz de multiplicar, que era a própria prensa. Vocês acham que isso aconteceu por coincidência? Vocês não acham que é um Deus grande, mudando a vida de pessoas pequenas para fazerem grandes transformações? Sabe que dia é hoje? Hoje é o dia da Bíblia, os mais antigos sabem. Segundo domingo, não quis ofender, meu irmão. Segundo domingo de dezembro,
é o dia em que se comemora o dia da Bíblia. E uma das grandes heranças da reforma protestante é que todos podem ter acesso à Bíblia, à palavra de Deus, às histórias do povo de Israel, à própria história do nascimento de Cristo, à história dos discípulos de Jesus. É um Deus que está contando a história, e Ele está movendo as pessoas, e isso me dá esperança, porque mesmo eu vendo as notícias de morte, as notícias de corrupção, as notícias de guerra, eu tenho que entender e tenho que trazer no meu coração a esperança que existe um Deus acima de tudo isso, que está escrevendo uma história, e Ele está mudando a história da humanidade, a partir da história de Jesus. Hoje nós temos um estande aqui dentro da igreja dos Gideões. Gideões é uma organização internacional de mais de 100 anos. Eles são responsáveis por distribuir aquelas Bíblias. Quando você vai num hotel, você abre lá a gaveta, além da lista telefônica que tinha, o que você encontrava lá sempre, né? Um Novo Testamento. Eles estão aqui e você pode conhecê-los. Eles querem divulgar o trabalho deles. Nós, como igreja, nós apoiamos e até já ajudamos eles financeiramente. Mas eles precisam de novos Gideões. Talvez você pode fazer parte dessa história que Deus está escrevendo, se aliando aos Gideões. No final do culto, você pode ver ali o estande deles. Conhecer mais a história dos Gideões. Sabe quantas Bíblias eles entregaram só no Brasil o ano passado? 7,5 milhões de Bíblias. E até o final do ano que vem, eles querem ter entregue mais 8,5 milhões de Bíblias. A história está sendo contada, está sendo repartida, e você pode fazer parte dessa história. Para de olhar para o seu umbigo e comece a olhar para um Deus grande, que se interessa por pessoas pequenas. Assim como isso me traz esperança, eu posso entender que o Natal é esperança, porque Deus identifica a própria história de Jesus com a minha história. Eu vejo Lucas capítulo 2, o versículo 6 e 7, dizendo assim: enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, já chegaram em Belém. Agora, o que aconteceu? Ela deu à luz ao seu primogênito, Maria, envolveu em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Nós repetimos manjedoura, manjedoura, mas você sabe o que é uma manjedoura? Manjedoura é um lugar onde se colocava o alimento para as vacas e para os bois. Era um lugar sujo. Mas foi o único lugar que Maria encontrou para apoiar o seu bebê recém-nascido. Aí você fala para mim: Fábio, se esse Deus é tão grande que Ele governa o mundo inteiro, e faz o império trazer José e Maria para Belém, será que Ele não percebeu que não tinha quartos disponíveis em Belém? Será que Ele não podia também ter feito alguma coisa? Eu digo para você, Ele podia. Sim, Ele poderia ter visto isso. Jesus poderia ter nascido numa família rica. Ele poderia ter transformado a pedra em pão quando ele estava no deserto. Ele poderia ter chamado 10.000 anjos em seu auxílio quando ele estava no Getsêmani, a ponto de ser preso. Ele poderia ter descido da cruz e salvado a si mesmo. Mas a questão não é o que Deus poderia fazer, mas o que Ele quis fazer. E a vontade de Deus era que, embora Cristo sendo rico, por amor a nós, Ele se tornou pobre. Qual é o desejo de todo coração humano? É se tornar rico. Jesus, sendo rico, o príncipe, o Filho de Deus, Ele vem ao mundo e se torna pobre. A pobreza depois é tão grande na vida, na família de José e Maria, quando você lê o capítulo 3 de Lucas, eles vão apresentar o bebê no templo. A lei de Moisés exigia que todo primogênito, todo filho homem fosse apresentado no templo e dado em sacrifício um cordeiro. A menos que, sendo a família muito pobre, ela poderia trocar o cordeiro por 2 pombinhos, ou duas pombinhos ou 2 rolinhas. E você lê no Lucas capítulo 3, o que Maria e José apresentam no templo? As 2 pombinhas. Pois eles eram muito pobres. Alguns comentaristas dizem que, inclusive,
A história de Jesus, o seu início da sua história, na verdade, traz a informação e uma alusão àquilo que aconteceria com Jesus na sua morte. Quando Maria e José procuram um lugar, uma vaga, em uma hospedaria, e são recusados, na verdade ali começa a ser mostrado qual seria o ministério de Cristo, que o ministério de Cristo seria recusado, e os corações não seriam abertos, não abririam-se o coração para Jesus, e essa recusa levaria Jesus para a cruz. Pois essa é a história de Cristo. A história de sucesso de Cristo é Jesus na cruz. Não é um Jesus de poder, não é um Jesus cheio de dinheiro, mas é um Jesus que morre em favor dos seus. Deus quis que Jesus nascesse em um contexto onde não houvesse esperança, para que ele, Jesus, fosse a esperança. Somente quando não há vagas, não há portas abertas, não há solução, não há dinheiro, é que finalmente estamos prontos para permitir o nascimento de Jesus. Verdade ou mentira? Você aceitou Jesus? Se você já fez isso um dia, você fez isso quando tudo estava bem na sua vida? Quando você tinha resposta para todas as coisas, quando todas as portas se abriam, quando tudo dava certo, quando havia todo o dinheiro do mundo, ou quando não havia mais esperança? Pois é quando não há mais esperança, é que Jesus está pronto para nascer nos nossos corações. Por isso, isso me dá esperança. Isso me dá esperança que mesmo que as portas não se abram, mesmo que as respostas não venham, mesmo que os lucros não aconteçam, eu preciso crer que ainda há esperança, pois esse Jesus está esperando a crise, para que ele venha a nascer, e ele seja o foco da nossa história. A nossa história só tem sentido quando Jesus nasce na nossa história, e Jesus não vai nascer na nossa história num momento de alegria, mas vai ser num momento de infelicidade mesmo assim, de insucesso, de tragédias. A gente hoje tem tanto cuidado com os nossos filhos, os paulistanos, e eu me faço como um paulistano, nós temos um sonho que os nossos bebês nasçam no Einstein, que eles possam ter todas os recursos, as melhores, como é que chama lá, incubadoras ou os berços térmicos ali, e Jesus nasce numa manjedoura, e numa manjedoura ele é colocado onde há cheiro de animal, saliva de animal, pelos de animais. Eu preciso entender que há esperança. Essa semana, quarta-feira, nós fizemos um encerramento da jornada, celebrando a recuperação. Mais de 50 pessoas estiveram aqui, entre adultos e adolescentes. Alguns deles tiveram a oportunidade de contar um pouco da sua história. E sabe aonde a história deles fizeram sentido em toda a dor? Quando eles entenderam que Jesus podia nascer no meio dessa dor. Jesus não desperdiça uma dor. Jesus não desperdiça uma dor sua, mas a sua dor é o ambiente perfeito para que Jesus nasça no seu coração. Para que Jesus seja o foco, seja Ele a fonte, seja Ele todo o amor, toda a esperança e toda a fé no seu coração. Em terceiro lugar, no Natal eu tenho esperança porque no lugar do medo, o nascimento de Jesus traz alegria. Os anjos, quando vão divulgar a notícia do nascimento de Jesus, o texto diz o seguinte: mas o anjo lhes disse a quem? Aos pastores: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. O anjo disse a Zacarias: não temas. Ele também disse a Maria: não temas. E agora ele diz aos pastores: não temais. Se há uma coisa natural em nossos corações, é medo. Todo pecador tem medo. Tem medo de ser revelada a sua culpa, a sua história obscura, aquilo que você fez de ruim, aquilo que fizer de ruim por você. E quando aqueles pastores veem a glória que se reflete naquele anjo, eles têm medo. Pois a glória traz luz e ilumina onde há trevas.
É interessante a história, porque o contexto diz assim, que dentro da sociedade hebraica ali, dos judeus, os pastores, eles estavam ali num nível bem baixo do povão. Para alguns judeus, os próprios pastores eram equiparados àqueles pecadores publicanos que a gente conhece nas histórias de Jesus. A ponto de que existia um acordo que, se houvesse um julgamento, seja ele qual for, nunca, em hipótese nenhuma, um pastor poderia servir de testemunha, pois eles não eram confiáveis. Pois a reputação era ruim desses pastores. E quem Deus escolhe para que seja anunciado o nascimento de Cristo? Aos pastores. Porque, apesar de tudo, eram esses que estavam vigiando, eram esses que estavam a trabalho, eram esses que tinham uma ocupação e não podiam perder as suas ovelhas, eram esses que estavam atentos. E eram para esses que estavam atentos que o anjo se manifesta. E ele diz o quê? Não tenha medo, não tenham culpa, pastores. Eu não vim aqui para acusar vocês como acusam vocês, mas eu vim aqui transformar o medo de vocês em alegria. A mensagem do Natal não é uma mensagem de medo. Deus está governando o mundo para o bem dos seus filhos. Acredite em suas promessas. Deus, na sua palavra, Ele vai dizer o tempo todo: não temas, porque eu sou contigo, não te espantes, porque eu sou o teu Deus, eu te ajudarei, eu te fortaleço, vou defendê-lo com a destra da minha justiça. Não fique ansioso sobre a sua vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de vestir. Lance todas as suas ansiedades em Deus, pois Ele tem cuidado de vós. O Senhor é a minha luz, a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a minha força, a força da minha vida. De quem eu tenho medo? Onde existia medo, Jesus traz alegria. Todo Natal deve ser um momento de alegria. E aqui, gente, alegria é diferente de felicidade. Felicidade são momentos em que nós nos tornamos felizes. Hoje só os cruzeirenses estão felizes. Mas o ano que vem serão os corintianos, eu tenho fé nisso. Pode ser os são paulinos. Mas o fato é que alguns ficam felizes e outros não. Mas Deus não está falando de felicidade, e muitos de nós corremos atrás da felicidade. A felicidade, ela tem tempo, tem momentos. O que o Natal tem que nos ajudar a entender é que o Natal é fonte de alegria. Alegria, contentamento, satisfação, um estado de espírito onde não há medo, mas há esperança. Pois Jesus nasceu, um filho se vos deu, príncipe da paz, Emanuel, Deus conosco. É para ficar alegre. É para se sentir feliz, porque a história está sendo mudada, a história está sendo escrita de uma maneira diferente. É interessante que Paulo, o tempo todo, ele nunca fala de felicidade, mas ele fala de alegria. Em Romanos, olha só que interessante, Romanos 14,16, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O que tem no Natal que a gente mais lembra no Natal? Comida e bebida, fala a verdade. Você entra no supermercado, o que eles põem lá em promoção? Comida e bebida. Você sai das celebrações de Natal e o que você fica falando? Comi e bebi pra caramba. Ou fala assim, nossa, mas que festa ruim, né? Não tinha bebida, não tinha comida. Estava tudo light nessa festa. Não tinha um pernil. Mas o reino de Deus não é comida nem bebida. É justiça, paz e alegria. O que nós escrevemos nos cartões, que na verdade a gente nem escreve mais, né? A gente agora manda uns posts no Face, mas é que paz, alegria. Mas será que a gente sabe o que é essa alegria? A alegria que Deus está querendo mostrar é que não precisamos sentir culpa, medo da culpa. Deus quer que nós nos alegremos, pois existe alguém que nasceu para pagar o preço da minha culpa.
Sobre ele eu serei redimido. A redenção está em Jesus Cristo. Por isso eu tenho alegria. Há uma música clássica muito conhecida de nós, chamada Jesus, Alegria dos Homens, Johann Sebastian Bach. Essa eu também aprendi a tocar no piano, mas aprendi e desaprendi em 6 meses. Detestava a aula de piano. Mas uma coisa que não me ensinaram quando eu tocava piano é que essa música não só era uma composição de notas musicais, mas existia também uma letra para que um coral cantasse. E sabe como é a letra que esse coro canta? Eu tenho aqui, eu vou ler para vocês. Bem-aventurado sou, porque tenho Jesus. Ó, quão firmemente eu o seguro, para que traga refrigério ao meu coração. Quando estou triste e abatido, eu lembro de Jesus, que me ama e confia em mim. Ah, por isso não o deixarei, mesmo que meu coração se quebre. Jesus continua sendo a minha alegria, o conforto e a seiva do meu coração. Jesus refreia a minha tristeza, Ele é a força da minha vida, é o deleite e o sol dos meus olhos, o tesouro e a grande felicidade da minha alma. Por isso eu não deixarei ir Jesus do meu coração e da minha presença. Queria tocar agora Jesus, a alegria dos homens. Mas é esse o sentimento que o compositor tem, e que ele diz que o Natal precisa ter isso, alegria. Jesus, a minha presença é a minha alegria. Quando me sinto triste e abatido, eu olho para Jesus, a fonte da minha alegria, da fonte da água viva que não para de jorrar. E aquele que beber dessa fonte não terá sede novamente. Isso é alegria, isso é esperança. Se o Natal é essa esperança que traz alegria, o Natal também é um momento em que traz paz para quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Aqui tem uma coisa diferente. Se primeiro a alegria é para todos, agora existe também a paz. Mas a paz tem uma situação. Quando Lucas descreve o coro dos anjos, ele diz assim: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Paz para quem? Há uma nota importante no louvor dos anjos. A paz entre os homens a quem Ele ama. A paz entre homens com quem Ele está satisfeito. Sem fé é impossível agradar a Deus. Assim o Natal não traz paz a todos. Quando o velho Simeão, que estava também ali naquele dia no templo, quando Jesus é apresentado, havia uma profecia que foi dada a ele, que ele não morreria até que ele pudesse ver o Messias nascido em carne e osso. Esse velho Simeão, ele profetiza também uma fala, e ele diz assim: contudo, ele diz assim: este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, a ser um sinal de contradição. Ou seja, Jesus vem trazer paz ao coração daqueles que creem que Ele é o Filho de Deus, o Salvador. Mas esse mesmo Jesus, Ele também é um sinal de contradição, e vem trazer guerra, vem trazer conflitos. E nós vamos passar por esses conflitos. Eu terei paz com Deus, mas não necessariamente paz com os homens. Estava conversando com uma pessoa um tempo atrás, e assim, a conversa não tinha esse foco. Mas a gente estava falando sobre essa situação dos homens, que Jesus escolheu para serem os seus discípulos. Nenhum deles teve uma vida boa. Todos os 12, com exceção de João, morreram de maneiras trágicas, foram mártires, pois eles tinham paz com Deus, mas geraram intrigas. E aí a conversa veio que ele até fala assim, por isso que ele fala assim, por isso até que Deus escolheu homens e não escolheu as mulheres para serem os discípulos. Pois Deus escolheu os homens para enfrentar a fúria, pois o homem é destinado a resistir e lutar e sofrer a dor. A mulher tem que ser protegida. E aí Jesus mostra até o amor dele pelas mulheres, não colocando as mulheres na frente, mas protegidas pelos homens. Eu acho isso bonito pra caramba. Porque hoje fica falando que as mulheres têm que ir. Não tem que ir porque não tem os homens para morrer na frente.
Mas a vida com Jesus é uma vida que traz paz ao nosso coração, mas, ao mesmo tempo, ela é uma vida que pode ser difícil. As pessoas que apreciam a paz de Deus, que excede todo entendimento, são aqueles que em tudo, pelas orações, súplicas, deixam seus pedidos conhecidos diante de Deus. E a chave que abre o baú do tesouro da paz de Deus é a fé nas promessas de Deus. Mas só terá paz aqueles que confiam em Deus, que olham para Deus, olham para o menino Jesus e veem um Deus escrever uma história de paz entre os homens. O texto de Romanos aqui, capítulo 15, Paulo continua falando a mesma coisa, ele diz assim, ó, que o Deus da esperança os encha do quê? De toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo. Essa é a verdadeira mensagem do Natal, uma mensagem que nos enche de esperança, nos traz paz e alegria, mas enche-nos de esperança. E a pergunta é, quantos hoje estão nos shoppings fazendo as suas compras de Natal e olham para as lojas sem paz? Pois não tem essa paz no coração, acham que comprando as coisas vão comprar a paz. Quantos estão nas ruas e olham os enfeites de Natal e não enxergam a esperança? Quantas pessoas iluminam suas casas para o Natal, mas a verdadeira luz não está acesa nessas casas? Quantos preparam suas casas, suas mesas para a ceia de Natal e não experimentam a paz que excede todo entendimento? Você já parou para pensar isso? Que eu posso ter esperança que se Deus habita em mim, se Jesus nasceu no meu coração, em mim há paz e eu posso ser o portador dessa paz. Que nós precisamos mostrar essa paz para as pessoas e apresentar a fonte dessa paz que existe em Deus, que não necessariamente muda as situações da minha vida, muitas vezes complica as situações da minha vida, me faz passar por alguns perrengues, mas mesmo assim há uma paz que excede todo entendimento. Por último, Natal é esperança, porque ele aponta para o alvo certo da nossa adoração. E o alvo certo da nossa adoração é Jesus. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Aqueles pastores, ao verem o menino Jesus, entenderam qual era o foco da verdadeira adoração. Eles agora adoravam a Deus porque eles viram Jesus. Em Jesus havia esperança. Na verdade, a vida daqueles pastores não mudou, eles continuaram tendo que sair. Olha, vamos correr, vamos embora, porque a gente precisa render quem ficou no nosso lugar lá. As ovelhas continuam no pasto, a nossa vida continua. Mas o foco da adoração mudou. Agora existe Jesus, o Messias foi revelado. Ele agora, o meu coração é diferente. Existe uma notícia nova. E isso faz todo sentido. Conta-se uma história que, na Segunda Guerra Mundial, havia um campo de prisioneiros militares. E os nazistas ficavam o tempo todo olhando para aqueles soldados. Aqueles soldados estavam todos sujos. Eles recebiam pouca comida. Não havia higiene nenhuma. Eles estavam literalmente morrendo aos poucos. Todos os dias, aqueles soldados se reuniam e as suas faces eram tristes. As suas faces não tinham esperança. As suas faces eram olhando para os céus e dizendo, qual é o dia da minha morte? Por que eu não morro e acaba esse sofrimento? Mas teve um dia que os mesmos soldados nazistas que viam todos os dias esses mesmos soldados, viram algo diferente no rosto desses soldados. Eles continuavam sujos, eles continuavam magros, eles continuavam famintos, eles continuavam cheios de piolho, eles continuavam vestindo roupas rasgadas, mas havia um sorriso no rosto desses soldados. E os nazistas não sabiam o que era. Foram descobrir mais tarde que foi contrabandeado e chegou até esses prisioneiros um radinho.
E esse radinho começou a anunciar que os aliados estavam vencendo. E eles já estavam entrando nas fronteiras nazistas. E faltava pouco para eles chegarem e resgatarem os seus soldados. Há esperança outra vez. A vida deles não mudou. Eles continuavam presos, eles continuavam famintos, eles continuavam sujos. Mas agora eles sabiam que os soldados estavam chegando. O choro foi transformado em alegria. O desespero foi transformado em esperança. A vida daqueles pastores era uma vida difícil. Mas a vida deles foi transformada, pois agora havia uma esperança. Havia um Messias, ele só tinha acabado de nascer, ele ainda ia precisar crescer. Ele ia precisar ser amamentado, ele dependeria ainda do leite materno. Ele dependeria dos cuidados humanos, mas aquela criança cresceria e se tornaria o Messias, o Deus encarnado, 100% homem, 100% Deus. Como você está adorando a Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, nesse Natal? Você é capaz de olhar para o Natal e ver que há esperança, que há alegria, há paz. Há uma história que está sendo contada e um Deus que está se movendo para mexer e alcançar as pessoas pequenas. Um Deus grande que altera a minha história, inclui Jesus na minha história, que traz alegria no lugar do medo, que promove paz àqueles que são filhos de Deus e que, acima de tudo, direciona a minha adoração. Aí eu estou pronto para adorar a Deus, a fazer do meu Natal uma verdadeira adoração em espírito e em verdade, pois o foco da minha adoração não é comida nem bebida, não é presente, não é enfeite, é Jesus. Jesus é o foco do Natal. Só a Ele darei louvor. Lembra que eu falei que a adoração a Deus no nosso culto comunitário é nós juntarmos como uma torcida e celebrarmos, Jesus venceu. A história é contada, todo Natal a mesma história é contada, mas ela precisa ser contada de geração em geração, pois a história ainda não acabou. Esse mesmo Cristo que nasceu e morreu, ressuscitou, Ele vai voltar. E eu vou celebrar o Natal apontando para Cristo. É esse o nosso chamado. Queria convidar você a cantar então. Cantarmos juntos, vamos ficar de pé. Vamos celebrar e adorar em comunhão, em comunidade. Jesus Cristo, o verdadeiro Natal, o verdadeiro foco da nossa adoração.